Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Oh, voltamos. Oi, povo, tudo bem? Então, vou contar para vocês hoje como é que era a rotina das pessoas em alto mar no período das grandes navegações. Isso mesmo, vamos voltar um pouquinho, né, naquele assunto passado, para a gente finalizar. Fecha a conta e passa a régua, professora, porque senão começa a ficar chato isso, né? Então, eu quero contar um pouquinho, né, como é que era a vida desses bravos homens em alto mar. Sim, bravos homens. Era preciso ter muita coragem, né, para se arriscar, não só pelas tempestades, pelos roubos, pela pirataria, mas também pela condição em que eles viviam em alto mar. Muitos não sobreviveriam à viagem, e os que sobreviveram registraram a história para nos contar. Bem, sobre algumas pessoas importantes no navio. Pessoas não, vamos colocar condições de hierarquia. Capitão. Alguém sabe o que o capitão fazia? O capitão do navio, ele era uma pessoa bastante importante, pelo menos nas questões políticas e questões conflituosas no navio. Sim, porque ele não tinha o poder de manejar o navio. O piloto era essa pessoa. Ele era a pessoa mais importante desse navio. Ele é que sabia o destino, para onde ir, da onde eu saí e onde eu cheguei. Então, o que o capitão fazia, professora? O capitão simplesmente, ele era um nobre e ele representava a figura do rei naquele navio. Quando havia algum problema conflituoso, era ele quem resolvia essa questão. Não se enganem, né, pessoal, mas os espaços no navio, ele era bem restrito. Ele não era nenhum Titanic, não, muito ao contrário, ele era navio pequeno. O máximo que tinha era a nau, né, que levava a quantidade mais ou menos de 500 tripulantes. E o brig, ele era um pouco menor, ele levava 150 pessoas. Então, o espaço, ele era pequeno mesmo. E por falar em espaço, para as pessoas que tinham um pouquinho de condições, o espaço era de 50 centímetros quadrados. Nossa, imagina quem era pobre, né? Quem era pobre não tinha espaço, meu filho. Dormia onde tinha lugar. Por isso, o capitão era o único que tinha espaço. Ele dormia, né? Ele tinha um espaço dele de 2 metros quadrados, 2 por 2. Tinha uma mesinha, tinha uma mesa e ele tinha o espaço dele para ficar sozinho. Tinha também as pessoas que se chamavam grumets. Era a maior parte da embarcação. E os grumets, eles eram crianças, na verdade. Eles tinham entre 7 e 16 anos. E eles ficavam com convés junto com os animais vivos. Lá eles dormiam. Lá eles passavam o tempo dele. Complicado, né? E se a gente vai falar de espaço, nós temos que falar de banheiro. Banheiro? Sim, banheiro. Tá, tem que ter banheiro no navio. Não nesses navios. Hoje nós temos banheiro, mas nesses navios não havia banheiro. O que havia eram pinicos. Pinicos. Nobres, oficiais, tinham o seu piniquinho para levar. E claro que tinha alguém que servia a eles e jogava os dejetos fora. Quem não tinha pinico fazia as suas necessidades nas encostas do navio. Podia às vezes ocorrer algum acidente, né? Mas Raro, mas acontecia. Então a vida íntima dessas pessoas, ela era deliberadamente aberta. Não tinha água potável para todo mundo, banho nem dia santo, né? Não se tinha água para tomar banho. Isso acabava ocasionando um problema bastante grande, que é a questão de saúde mesmo, né? A saúde ela era bastante afetada. Com a falta de higiene física,
infestava piolho, vários bichinhos que gostavam de passear no corpo. A saúde também entrava em decadência, né? Tinha uma doença que se chamava escorbuto. Sim, ela afetava a maior parte da tripulação, porque eles não se alimentavam de forma correta, não tinha vitamina C nos alimentos. E essa doença, ela ocasionava a queda dos dentes. Por isso que quando você vai ver ali os Piratas do Caribe, você vai ver a maioria, né, dos personagens ali que não tem dente, porque eles estão com a doença chamada escorbuto. E claro, né, tinha um médico para atender a essas pessoas, mas ele dava somente remédios paliativos, nada que pudesse curar, até porque era muito frequente, né, a disenteria, a varíola, doenças que realmente acometiam essas pessoas em alto mar. O alimento, então, era uma coisa absurda. Era uma coisa absurda. Não tinha para todo mundo. Então, eles se alimentavam, o cozinheiro fazia o pão e fazia uma carne bastante salgada. Haja água, né, povo? As demais, né, alimentações que faziam parte, né, dessa rotina eram alimentações que não tinham vitamina, né? Como bolacha, cebola, bacalhau, lentilha, né? Vinho. Muitas vezes tinha água, mas a água ela se estragava, né? Ela acabava se tornando intragável. O animal também tinha animal vivo nas embarcações. Não, pera, não é assim também, né? Galinhas. Era o máximo que eles podiam levar para se alimentarem, porque eles eram animais de pequeno porte, né? Claro que um dia de viagem, a deriva, né, aquele mal-estar acaba causando uma certa ociosidade. Então, os oficiais do navio, eles faziam, junto com as pessoas, né, da parte religiosa, faziam ali procissões, faziam missas, faziam peças de teatro, tudo isso para entreter a tripulação, para ela não ficar agitada demais, né? Com medo das coisas ruins que poderiam acontecer. Mas, na verdade, o que eles mais gostavam de fazer era de jogar baralho, valendo dinheiro. Morro, mas levo meu dinheiro, né, povo? Então, com isso, tinha uma outra coisa que era escondida, né? Ela era muito bem guardada, que eram as munições. As munições, elas só eram entregues às pessoas do navio se houvesse alguma invasão de algum outro navio pirata. Caso contrário, essas munições elas eram muito bem guardadas e vigiadas. Imagina se todo mundo começa a, né, ter arma dentro do navio e se rebelar contra. Eu quero comer, eu quero tomar banho, né? Então, infelizmente, armas não se tinha no navio, a não ser por casos extremos. Todas essas questões vividas não deixam também de ter a importância. Portugal e Espanha foram os primeiros países, né, os pioneiros na navegação. A partir dali, outros países também fizeram parte dessa história. A Inglaterra, a Espanha, a Holanda, mas cada uma fez no momento exato. A Inglaterra, ela estava passando por uma guerra de 100 anos e mais uma questão familiar no reino da Inglaterra. Então, ela não entrou em guerra no início, né? Desculpe, ela não entrou no início para navegar. Mais tarde veio a Espanha, mas a Espanha também tinha seu probleminha. Ela também fez parte da Guerra dos 100 Anos. Em contrapartida, ela deixou de navegar e investiu no seu país para refinanciar a parte agrícola e a questão econômica. A Holanda, ela era um país totalmente dependente da Espanha. Então, no ano de 1581, ela passa a ter a sua independência e ela vai ao mar. Uma pessoa bastante importante dessa história que a gente não pode deixar de citar, que é Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, ele é o navegador dos mares oceânicos
pelo menos no nosso mundo novo. Vamos chamá-los de o navegador das Américas? Então, em 12 de outubro de 1492, Cristóvão Colombo descobre as Américas. Terra à vista! Só que a parte mais interessante dessa história é que ele queria ir para a Índia, lá para o Oriente. Ele ficou 2 meses navegando, todo mundo cansado, estressado, grita um cara lá, terra à vista, para naquela terra, e aí então ele, pensando que é a Índia, né, dá de cara com uma pequena ilha. Quando ele vai ver, quando ele se dá conta, essa ilha fica na América Central, que é a ilha das Antilhas. E ele vai batizar, né, esse nome, ele vai dar o nome de São Salvador. Após essa viagem gloriosa, ele retorna. Claro, ele não chegou às Índias, mas ele faz novamente mais 3 viagens. Ele é uma pessoa bastante respeitada historicamente no seu país, tido como um herói, um descobridor das Américas. Que romântico, né? Não, nada a ver, irmão. Então, mas assim, povo, falando, né, de todo esse contexto aí, a gente não pode deixar de esquecer de contar a história deles. Sim, né? Eles eram homens astutos, eles eram homens corajosos e esquecidos pela história. Jamais a gente pode deixar de lembrar desses homens bravos guerreiros, sejam eles cidadãos, sejam eles crianças que foram abandonadas pelos seus pais ou pelo sistema, ou até foram vendidas por padres, por jornalistas, desenhistas botânicos, soldados. Todos eles estavam em busca de algo novo para si e para o seu país, de outros interesses. E esses interesses acabaram ocasionando uma grande mudança geográfica. Tá aí o mapa que não deixa mentir, né, povo? Então, eu sei, né, todos sabem, que por séculos, devido a essas navegações, houve a exploração de terras, houve genocídios de povos com culturas destituídos de suas próprias escolhas. A gente sabe de tudo isso, mas a gente não pode, em hipótese alguma, meus queridos alunos, tirar o glamour desses bravos homens, desses desbravadores dos mares que mudaram a nossa história. Deixo aqui um beijo no coração, saudades de vocês, espero que vocês tenham curtido e que tenha valido a pena. Beijos! Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça.